Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar desse vídeo aqui, deixe seu comentário abaixo, tá? Se você discorda de mim em alguma coisa, tá? Eu acho assim bastante normal e válido alguém aqui nesse canal discordar de mim. Eu não tô aqui nesse canal para promover uma ditadura do conhecimento, dizer que tudo que eu tô falando aqui é 100% a realidade absoluta, não. Muitas coisas são verdade, sim, que eu falo aqui, mas certas coisas eu entendo que também estão um pouco mais no campo assim especulativo, como inversão do campo magnético, no modelo da Terra plana. Certas coisas que estão um pouco fora da nossa capacidade de verificar são um pouco mais especulativas, mas tudo que eu falo aqui nesse canal tem uma base, é sempre tudo baseado em alguma coisa bem estruturada. Certo? Mas, obviamente, eu uso esse canal aqui também para passar meu ponto de vista sobre uma coisa ou outra, sobre o que eu penso, sobre o que eu deixo de pensar e assim, quem discordar de mim, totalmente vale deixar o comentário aí. Ah, e obviamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações. Então, eu quero falar mais uma vez, claro, sobre eclipse. Eu sei que esse assunto tá chato e repetitivo aqui no canal, já fiz vários vídeos sobre isso, mas assim, por que eu sempre bato na tecla? Porque é um assunto importante e interessante no meu ponto de vista, tá? É um fenômeno astronômico bastante fantástico de se observar, tá? Eu nunca assisti um eclipse solar ao vivo, tá? Nunca experienciei esse tipo de coisa, mas posso dizer que já assisti um eclipse lunar. E eclipses lunares são mais comuns de se ver do que eclipses solares, todo mundo aqui sabe disso, certo? Bom, aqui está uma representação básica, né? Desculpa. Aqui está uma representação básica nessa imagem, uma imagem aqui bem didática, de um eclipse lunar, certo? Então aqui nós temos o Sol, né? Terra e Lua. Então a Terra se encontra no meio do Sol e da Lua, certo? E a parte da Terra voltada para o Sol, obviamente, dia, a parte da Terra voltada para a Lua, noite, certo? Pois bem, então o que vai acontecer? Vai acontecer esse alinhamento aqui, né? Que é o que nos ensinam, que é a principal causa dos eclipses, tanto solar quanto lunar. Bom, desses três aqui o Sol é o maior, tá? O Sol tem muito mais massa do que a Terra e a Lua, né? Então, o que vai acontecer aqui basicamente, nesse esquema que a gente tem aqui? Então, a Terra, como ela está entre o Sol e a Lua, o que vai acontecer? No exato momento desse alinhamento, a Lua ela vai estar na fase cheia, né? Porque para acontecer o eclipse lunar, ela tem que estar na fase cheia, todo mundo aqui sabe disso. Daí, o que vai acontecer? Nesse alinhamento, a Terra ela vai estar projetando uma sombra, né, na Lua. Então, quando a Lua entrar nesse cone de sombra aqui, ó, que se chama umbra, o que vai acontecer? Ela vai ser atingida por essa sombra, a Lua, e ela vai apresentar essa coloração vermelha, certo? Então a gente tem a umbra, que é essa sombra projetada pela Terra, e a gente tem essa penumbra, que é essa sombra de fora, que é a parte onde a Lua ela pode ser vista novamente na cor branca, né? Quando ela está saindo desse cone de sombra aqui da umbra, ela vai entrar na penumbra, né? E vai poder ser vista normalmente, certo? Até aí todo mundo entendeu, né? Porque todo mundo aprende isso aqui na escola, não é novidade para ninguém. Então esse alinhamento vai causar o eclipse lunar, certo? Então a Lua vai apresentar a coloração vermelha, que é o que a gente conhece como lua de sangue, certo? Pois bem, já falamos de eclipse lunar, né? Acabamos de entender aí o exemplo. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no eclipse solar. No eclipse solar é quase a mesma coisa, só que inverte um pouco a ordem. A gente tem um alinhamento, só que dessa vez é de Sol, Lua e Terra. No eclipse solar, a Lua ela vai estar entre o Sol e a Terra, certo? Pois bem, então a parte da Terra vai estar voltada para o Sol, no caso dia, né? Pois bem, então o que acontece? A gente vai ter esse alinhamento aqui e a Lua ela vai acabar bloqueando parcialmente a luz solar, né? Impedindo que os raios solares cheguem à Terra, porque a Lua vai estar eclipsando o Sol dessa vez. Então a gente sabe que nesse modelo heliocêntrico aqui o Sol ele é muito maior do que a Lua e muito maior do que a Terra, né? Isso aqui é só uma representação, mas o Sol nesse modelo ele é monstruoso, né? Como se fosse uma bola de fogo, não estou dizendo que é, estou falando como se fosse. E essa bola de fogo ela emana calor, emana raios, né, solares em direção à Terra. Então nesse eclipse solar, né, vale lembrar também que há três tipos de eclipse solar, né? Tem o eclipse solar total, eclipse solar parcial
tem o eclipse solar anular e também tem o eclipse anel de fogo, né? Então vamos dizer assim, 4 tipos, né? 4 tipos, melhor dizendo. Então, basicamente esse esquema aqui responsável por causar esse fenômeno, o eclipse solar. A gente sabe que o eclipse solar ele é mais raro, né? É muito mais difícil de se acontecer, menos comum, né, do que os eclipses lunares. Mas basicamente é isso aqui. Mas eu quero levantar um questionamento. Entendido tudo isso aqui que eu expliquei, eu quero levantar um questionamento. E o meu questionamento é o seguinte: se aqui no modelo do globo, no modelo heliocêntrico, os raios solares chegam à Terra de forma paralela, certo? Então, se a gente sabe que os raios solares chegam de forma paralela, né, aqui no planeta, que em tese é esférico, né, usando os conceitos desse modelo aqui que a gente aprende, e o Sol está a 150 milhões de quilômetros, a pergunta que eu faço é o seguinte: se nas estações do ano, para acontecer as estações do ano, o Sol ele tem que emitir uma fonte de luz em direção à Terra, né? E esses raios solares que são emitidos do Sol em direção à Terra, eles têm que chegar de forma paralela, raios, né? Camada plano paralelo. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: se nas estações do ano, se para acontecer verão, se para acontecer as estações do ano, a radiação do Sol, a luz solar, ela tem que chegar de forma paralela à Terra, a pergunta é: como é que esses raios mudam de direção no eclipse lunar? Porque a gente sabe que a Lua ela é por muitas vezes menor do que o Sol. Como que a Lua desse tamanho aqui que a gente está vendo, ela é suficientemente capaz de eclipsar um Sol gigantesco? Por que esses raios que estão chegando de forma paralela, eles de repente, do nada, decidem mudar de direção apenas por causa da Lua que está se colocando na frente do Sol, eclipsando os raios solares dessa forma que como está acontecendo? Será que isso aqui representa a realidade? É uma pergunta interessante. Será que a sombra ela se comporta dessa forma? Eles têm um problema muito grande nesse modelo heliocêntrico que se chama sombra. Porque se a gente for fazer experimentos reais, a gente vai ver que a sombra ela não tem esse comportamento aqui que a gente está vendo não. Tá entendendo? Então, meus amigos, se a gente for parar para questionar um pouquinho, se a gente for parar para pensar um pouquinho, não tem como isso acontecer. Isso aqui não representa a realidade. Isso aqui é contraditório. Vamos ver esse exemplo aqui dessa imagem que está bem didática. Ó, apenas admita que as sombras elas não funcionam dessa forma aqui, ó. Tá entendendo? Ou seja, as sombras não fazem isso aqui. Tá entendendo? Os raios solares, já que eles estão chegando de forma paralela à Terra, porque isso tem que acontecer, segundo os cientistas dizem, para acontecer as estações do ano, né, a distribuição de estações do ano, como que a sombra, já que ela tá paralela, por que do nada a sombra muda de... os raios solares, por que do nada eles mudam de direção num eclipse lunar? Será que a Lua desse tamanho é suficientemente capaz de bloquear o Sol de verdade, como dizem? Então a gente pode ver aqui, ó, num experimento feito, ó, vocês podem ver que isso aqui é um exemplo, ó, dessa lâmpada aqui, ó, tá representando o Sol. A gente tem essa esferazinha aqui, tipificando o que? A Lua. E vocês podem ver que ela tá projetando uma sombra grande ali naquele quadro ali que tipifica a Terra. E nesse experimento, quando o cara vai afastando esse quadro, vocês podem ver que a sombra ela vai ficando cada vez maior. Sabe o que isso aqui tá provando, galera? Isso aqui prova, na verdade, que Sol e Lua, eles são bem menores e estão bem mais próximos da superfície da Terra. Você tá entendendo? No meu ponto de vista, isso aqui corrobora mais um modelo plano, tá entendendo? Isso aqui, no meu ponto de vista, dá mais certo. É mais fácil de se entender num modelo plano de Terra, tá entendendo? Com Sol e Lua bem menores, trafegando sobre o plano terrestre, tá entendendo? Ou seja, isso aqui nos mostra exatamente isso, nos mostra que o modelo globular, o modelo heliocêntrico, ele tem furos sim, e isso aqui, essa questão da sombra, é uma contradição grotesca, tá entendendo? Olhando esse exemplo aqui, vocês podem ver a forma como a sombra realmente se comporta. Então isso aqui é um problema do modelo do globo, né? Eu vejo que isso aqui é um problema. Então a sombra jamais pode se comportar dessa forma, porque uma vez que os raios, né, solares que estão sendo emitidos do Sol em direção à Terra, eles jamais podem mudar de direção apenas porque a Lua tá alinhada com o Sol, porque a Lua é bem menor, tá entendendo, do que o Sol. Mas eles dizem que quando a gente vê o Sol e a Lua no céu, e a gente pode ver que eles são
basicamente do mesmo tamanho, o que eles dizem pra nós? Ah, não, isso aí é uma visualização aparente. Não, isso aí é aparente. O Sol e a Lua não são do mesmo tamanho, não. Na verdade, o Sol é bem maior que a Lua, mas é pelo fato da distância do Sol. Por ele estar muito longe, né, aparenta que ele é do mesmo tamanho que a Lua, né? A explicação que eles dão, mas que não me convence. Bom, então, meus amigos, agora para fechar o vídeo e mostrar para vocês que os eclipses, eles de fato provam uma Terra plana, olha a citação de um livro bem antigo, né, de um autor que se chama F.H. Cook, né, e o nome do livro é The Terrestrial Plane, né, o plano terrestre. Vocês podem pesquisar sobre esse livro na internet, tá? E aqui tem uma citação bastante interessante que diz o seguinte, ó: de acordo com a teoria globular, um eclipse lunar ele ocorre quando Sol, Terra e Lua estão alinhados, né? Estão em uma linha reta. Mas o que acontece? Houveram registros desde o século XV que diz o seguinte, que mais de 50 eclipses ocorreram enquanto ambos Sol e Lua estavam visíveis sobre o horizonte. Então, globalistas, expliquem isso aí. Explica aí como que Sol e Lua estando visíveis, tá entendendo? No mesmo horizonte, estando visíveis acima da linha do horizonte, como que o modelo heliocêntrico explica isso convincentemente? Porque eu já fiz até vídeo sobre isso aqui no canal. O eclipse Selenelion, ele é um tipo de eclipse raríssimo que até os astrônomos admitem que não tem como esse eclipse acontecer, e que ele acontece, se ele acontece é porque é muito raro. Por quê? Porque é um tipo de eclipse, é um fenômeno que compromete totalmente o modelo heliocêntrico. Então, mais de 50 eclipses, 50 eclipses são muitos eclipses, galera. Mais de 50 ocorreram enquanto Sol e Lua estavam visíveis, tá entendendo? Então, eu espero uma refutação desse vídeo, espero que alguém tente responder esse vídeo aqui e tente responder convincentemente essa questão no modelo da bola molhada giratória. Tentem resolver essa questão aí. Aí quem sabe a gente não para de falar de terra plana, não é mesmo? Então, meus amigos, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o raciocínio. Forte abraço para todo mundo. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Continuarei falando mais sobre essas e outras. Então é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.